Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana-Li Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance Mrs. Dalloway, da escritora britânica Virginia Woolf, que eu li nesta edição aqui da Kozak Knife. Então, vamos lá para a resenha de hoje. Vamos lá então falar sobre este grande clássico da literatura mundial, Mrs. Dalloway, que é um romance de 1925, que era um dos que eu mais tinha vontade de ler em toda a minha vida. Eu tenho lido Virginia ao longo deste ano e li alguns livros de não ficção e um livro de contos, né, dela antes de ir ao Mrs. Dalloway. E esta minha experiência foi muito importante para mim. Eu acho que me enriqueceu e entre aspas, me preparou para chegar neste romance aqui dela, porque eu consegui encontrar a Virginia, as suas temáticas, o que lhe importava, não só como escritora, mas também como mulher, como pessoa, cidadã daquela época. E depois, aos poucos, né, eu fui entendendo como ela trabalha a linguagem e ou coisas assim do tipo, e até chegar aqui nesse romance. E a verdade, gente, é que eu tinha este romance naquele pedestal, naquele patamar de que a gente cria até certo, entre aspas, medo de ler um livro e fica receoso de nunca estar preparado para conhecê-lo. Mas a verdade é que, para mim, a experiência de leitura deste livro foi muito gostosa e muito mais fácil do que eu imaginava que pudesse ser, sabe? Então, para você que tá assistindo esse vídeo que ainda não leu, eu te falo, olha, vá a ele sabendo talvez de que se trata de uma estrutura narrativa diferente daquilo que a gente muitas vezes encontra e está acostumado. Talvez você já saiba, e é importante a gente saber, que uma das características principais da Virginia é o trabalho, né, da linguagem, principalmente do chamado fluxo de consciência. Ela é uma das escritoras, dos escritores que trabalham com este fluxo de consciência, inclusive que introduziram isso à literatura, né? Não era algo já feito anteriormente, ou que era mais explorado, ou que era profundamente explorado. Ela, o James Joyce, por exemplo, são escritores que sempre são lembrados quando o assunto é o fluxo de consciência, e o fluxo de consciência aqui sendo tratado de maneira muito interessante, porque através do fluxo de consciência a gente conhece não só a Clarissa Dalloway, que é diria a personagem principal aqui, mas também os outros personagens que aparecem, sejam aqueles que são um pouco mais ou um pouco menos explorados, né? Como, por exemplo, o Septimus, protagonista também, junto da Clarissa. E se você buscar, né, ler qualquer coisa sobre Mrs. Dalloway, você vai ver que, inclusive, a Virginia Woolf falou sobre o Septimus ser um duplo, né, da Clarissa. Então, são as personagens que vão realmente ganhar mais importância aqui. Mas, como eu falei, existem outros que aparecem e que são também explorados e que a gente passa a conhecê-los, pelo menos um pouquinho, por causa deste fluxo de consciência. Aqui nós vamos então encontrar a história, né, o dia, os fatos que acontecem durante um dia na cidade de Londres, e a gente acompanha a partir, né, que começa com a Clarissa Dalloway saindo de casa para comprar flores para a sua festa que ela vai dar no final do dia, naquela noite. E aí, enquanto Clarissa Dalloway anda pelas ruas de Londres e a gente vai acompanhando, né, as passagens e os lugares que ela vai passando, nós também vamos entrando, como se fosse isso, assim, como se nós fôssemos aquela mosquinha que a gente às vezes deseja ser, sabe? E vamos entrando na cabeça das personagens que vão cruzando com a Clarissa na rua. Eu senti muito uma sensação de estar acompanhando isso numa tela de cinema. Eu esqueci agora como é que se chama isso, mas sabe quando a câmera do filme acompanha sem cortes o que está acontecendo naquela cena? É bem isso que eu senti durante toda a leitura de Mrs. Dalloway. É como se a gente tivesse percorrendo sem cortes a vida, um pouco o entorno da vida, os fatos da vida, os sentimentos, que é, assim, o essencial, eu acho que na obra, pelo menos nessa daqui, mas nas outras que eu sei um pouquinho, que eu já li da Virginia, é a essência da literatura dela. É o que acontece
os fatos, o burburinho, o borbulhar, né, de vida que tem dentro das personagens. Então, isso para mim é o diferencial da literatura dela, e o grande diferencial deste livro é olhar para o fora, mas sabendo que o que importa mesmo é o que acontece dentro das personagens e como a gente pode entendê-las a partir das suas várias faces ou dos seus vários papéis e talvez da essência por trás, né, dessas máscaras sociais que essas personagens precisam vestir enquanto estão nestes lugares, né, e a depender de qual lugar ele está e com quem ele está interagindo, né? Então a pessoa realmente que é o que nós fazemos, né? Socialmente, nós possuímos esses papéis, vestimos máscaras, mas dentro de nós acontece um mundo inteiro aqui. Uma curiosidade para falar, né, sobre este livro é que, a princípio, a Virginia Woolf tinha pensado chamá-lo As Horas. Por que ela pensou em chamar de As Horas? Porque o ritmo deste fluir, né, tanto da Clarissa quanto das outras personagens pelas ruas de Londres, nós vamos, como leitores, dando respiros ou acompanhando a passagem do tempo pelas batidas do Big Ben, né, em Londres, pelas batidas do relógio, né? Então, o dia vai passando e, vez ou outra, somos lembrados disso com essas batidas, né, com a sonoridade do Big Ben. Para quem conhece Londres, assim, é muito marcante, né, esse barulho, né, e é muito... Ai, assim, para mim foi tão nostálgico ler, né, porque vai atravessando essas ruas, né, os bairros e tudo de Londres, e a gente vai conseguindo não só acompanhar, então, o que está acontecendo nas ruas, né? Um avião que está passando, um carro que passa e acelera, ou enfim, crianças que estão correndo, mulheres que estão andando e conversando, mas também a gente então acompanha as histórias que acontecem naquele momento, naquele minuto, com a personagem que pode estar olhando algo corriqueiro que está acontecendo, ou pensando, né, como a Clarissa, na festa que vai dar à noite, ou recordando de um problema que, sei lá, ou então como acontece com os Sétimos, que eu falei que é, né, o duplo da Clarissa aqui, e que não conhece Clarissa, e que é uma personagem completamente fora do universo da Clarissa, é um veterano de guerra que passa por um estresse pós-traumático, isso, né, que a gente hoje entende, que a medicina de hoje já entende, e é um homem muito perturbado por estes fantasmas, né? Ele pensa muito num amigo que ele perdeu durante a guerra e ele se sente completamente solitário, né? E inclusive a Nani, que é a coordenadora do projeto Virginiando 2020, apontou isso no diário de leitura dela, e eu concordo muito que a solidão é um tema aqui em Mrs. Dalloway, e eu concordo assim, tanto que acho que os Sétimos é como se assim, é uma encarnação disso, mas a Clarissa também e todas as outras personagens, porque elas estão a gente sabendo o que acontece dentro delas, nós percebemos que independe do fluir da vida, do pulsar da vida na rua, independe da multidão que está no parque ao lado dessas pessoas, independe dela estar preparando uma festa ou esperando para ser atendido pelo psiquiatra, como o caso dos Sétimos. Independe se ela é uma pessoa pobre, sem muitas condições, ou se é uma pessoa de classe alta, como a própria Clarissa e outras que aparecem por aqui. No final das contas, no fim do dia, todas são pessoas sozinhas, todas possuem esse universo interior e seus problemas, seus questionamentos, suas dúvidas, seus medos, suas nostalgias. E é um olhar diante do que é ser humano, né? Do que é viver essa vida, porque se formos pensar, pelo menos para mim, somos esses seres solitários que, vez ou outra, somos atravessados por travessões de companhia, travessões de uma felicidade pulsante, mas na maior parte do tempo nós estamos muito fechados, encerrados nas nossas vivências, no que realmente
importante pra gente naquele dia, naquele minuto, sabe? Então isso pra mim é uma das belezas assim maiores do livro, né? De tratar dessa solidão e dessa essência humana, né? De sermos algo que é intocável, que é inatingível, é invisível. O que tem, né, que nos move? Cada um tem a sua história, cada um vai colecionando a sua história, vai colecionando seus traumas, né? Então é bem interessante pensar a leitura neste sentido. Até porque, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque tem uma pessoa aqui, outra colar, uma preparando a festa, a outra indo à igreja e tal, tal, tal. Mas é só um dia, então não é um livro que se baseia em uma história de uma guerra ou a história de algo que demora anos para acontecer. Não, é um dia só. Só que existe essa riqueza acho que de reflexões e de fatos mesmo, assim, porque ela mergulha. Então, uma literatura de mergulho mesmo, sabe? No interior, até no psicológico. E há muito da Virginia aqui também por causa das questões que ela coloca evidentes aqui, que podemos pensar em duas, assim, maiores, que são a questão da mulher, né, principalmente a mulher naquele período. A Virginia Woolf publicou esse livro aqui em 1925, quase 100 anos atrás, mas é claro que, infelizmente, há muitas questões e muitas coisas que a gente pode ainda trazer para o nosso cotidiano, né, mas, assim, pensando na mulher de uma Londres de 1925, de uma sociedade alta, por exemplo, a Clarissa Dalloway traz questões sobre essas mulheres da classe dela. A Résia, que é a mulher dos Sétimos, que é uma imigrante italiana que está lá em Londres vivendo esse casamento com uma pessoa psicologicamente doente, né? Ela tem as questões dela. A filha da Clarissa, que é uma outra geração e que busca não, acho que um aprofundamento, que vê certa futilidade, né, na vida da mãe, porque ela conhece essa amiga que tem, né, uma vida mais sofrida e por isso parece que traz um valor diferente, né, da Clarissa. Inclusive eu acho que ela serve de espelho e de contradição desse eu e outro para Clarissa em algum momento, né, que ela até coloca que queria ser um pouco, que ela precisava ser um pouco como ela, se preocupar mais com o social, político, etc. Mas, pensando na Clarissa como, né, personagem principal aqui, eu acho interessante a gente olhar para ela como esse retrato, mas assim, de uma maneira um pouco mais genérica, porque a Clarissa, ela tornou-se mulher. A Simone de Beauvoir fala, né, de tornar-se mulher. Ela tornou-se mulher ao longo da vida. E tornar-se mulher, neste sentido que eu tô querendo falar, é carregar aquelas características e ter atitudes e se expressar do modo que as pessoas querem, a sociedade quer que a gente se apresente e seja, sabe? Tampando e escondendo e tentando matar dentro da gente algumas coisas que não são muito aceitas. Então, por exemplo, a Clarissa, aqui a gente fica sabendo que a amiga que ela fica lembrando de histórias, né, da juventude dela, e ela sempre lembra de uma amiga aqui, que inclusive vai aparecer depois, com uma nostalgia, assim, muito forte. E a gente vai descobrir, por exemplo, que ela não só manteve uma admiração e uma amizade por essa mulher, mas também elas tiveram um caso. E ela teve que matar este caso dentro dela. E ele nem chegou a ser algo que ela considerou, assim, na minha opinião. E então isso é porque era o que esperavam dela, da Clarissa, né, essa mulher da alta sociedade, que ela um dia se casasse com um homem, que ela produzisse festas, que fosse uma ótima anfitriã, e é isso. E ela acaba se tornando isso. E às vezes a gente olha pra ela e fala assim, nossa, mas que fútil isso. Mas o que mais era pedido pra ela? O que ela poderia ser além daquilo? Poderia. A própria Virginia é essa pessoa que vai além disso, né, naquela sociedade. Mas quantas saíram disso? Quantas tiveram a coragem ou quantas enfrentaram essas regras todas que são impostas?
é muito difícil, né? A gente não pode, eu acho que sendo leitor de quase 100 anos depois, é difícil a gente não julgá-la, né? E não julgar os outros personagens. Mas eu penso que a gente precisa observar melhor e trazer para os nossos tempos como nós agimos, coisas que nós fazemos, como nós nos portamos e os medos que nós sentimos como mulher ainda hoje, porque seguimos essas regras, porque vamos sendo afuniladas socialmente, né? Então isso para mim foi uma questão importante para mim. Eu pensei o tempo todo aqui, né? E olhando as outras personagens femininas também. Por exemplo, esta amiga dela, que ela admirava tanto e foi apaixonada, eu acho que tinha uma postura mais progressista, sabe? Mas que vai aparecer na festa à noite casada com 5 filhos e, tipo assim, uma mulher na sociedade, uma mulher que segue o que é esperado. Então ela quebra essa idealização da Clarice de nós próprios, de encontrarmos uma personagem que vá enfrentar tudo isso, sabe? Que vá transpor, que vai quebrar este muro, né, feito para as mulheres daquela época, mas não, né? Então eu acho que isso também eu gostei bastante dela colocar esse anticlímax, né, nesse sentido das nossas expectativas como leitor e que a gente cria porque nós seguimos, né, o olhar da Clarissa ao longo dessas histórias todas que ela se recorda e também das outras personagens à sua volta. É uma questão que eu acho que eu queria colocar aqui. Uma outra também, que inclusive a Nani pontuou muito bem no diário de leitura dela, gostei muito dela comentar, que é importante em Virginia Woolf, porque a Virginia tinha, né, as suas questões psicológicas, mas ela seria diagnosticada como bipolar, então ela era também perseguida por esses fantasmas, né, por esses pensamentos, assim, e a Virginia, ela era muito contrária ao tratamento psiquiátrico, que era bem primário, né, era bem no comecinho, assim, ela se opunha muito a isso, e aqui ela deixa registrado tudo isso, né, eu acho que essa maneira de pensar e de olhar, né, para as questões psicológicas, para as doenças mentais, pelo Sétimos, que é este homem que está perseguido por estes pensamentos da guerra, fica pensando naquele amigo, naquelas cenas horrorosas que ele viveu. Ele volta para Londres e quando a gente tá no fluxo de consciência dele, nós quase não percebemos o entorno, porque ele fica muito preso dentro dele, dessas histórias, dessas lembranças, memórias e traumas. E também ele fica pensando, né, na obra de Shakespeare, ela faz muita referência a isso, e ele fica, tipo, obcecado por entender a obra de Shakespeare e algumas personagens, que também é curioso, né, porque nós estamos fazendo isso enquanto lemos, né, também tentando entender os Sétimos, os outros personagens que passam aqui e desvendá-los, né, o que ele faz aqui. Mas, enfim, ele é um homem que está doente e os psiquiatras, né, que o atendem não levam muito a sério, fica assim, você precisa descansar, tomar um ar fresco, um ar puro. E é isso, tipo, só que não, né, gente, tipo, ele estava passando por algo muito maior. Até ele chega no seu máximo, ele chega num momento que já não aguenta mais e faz o que faz, né? E a Clarissa vai ficar sabendo, aqui é um spoiler, tá, gente? Ele se mata, ele pula pela janela, que inclusive foi uma das formas que a Virginia Woolf tentou, né, se matar. E a notícia desse suicídio chega à festa da Clarissa. Então vou voltar um pouco, porque aí eu falei um pouquinho das duas temáticas que eu destaquei, quero destacar, mas o que eu quero voltar é o seguinte: nessa estrutura narrativa dela, né, do fluxo de consciência, como eu falei pra vocês, eu senti essa coisa meio cinematográfica, meio de sem cortes, e pra mim a gente pode pensar assim num movimento, né, narrativo dela, de começando pela Clarissa indo comprar flores, e acontece um monte de coisa, e a gente vai parando e vai pipocando, né, nos pensamentos e nos acontecimentos pelo olhar, pelo ponto de vista de cada um que está ali na rua e que vai passando e tal.
como jornalista, até é curioso a gente, para mim, assim, foi curioso pensar como, por exemplo, o fato de um carro ter passado muito veloz ali, talvez estivesse com a realeza ali dentro daquele carro e tal, e todo mundo fica especulando isso. Para mim, como jornalista, isso apontou muito, assim, foi muito forte, né? Que eu fiquei pensando como a notícia, ela é realmente algo, assim como tudo na vida, subjetivo, né? Porque pelo olhar de uma pessoa, o acidente aconteceu de uma maneira, pelo olhar de outra, porque não só pelo ponto de vista físico mesmo da pessoa ali naquele momento, mas também por tudo aquilo que ela estava pensando, ela viveu, entendeu? Então tudo que nós carregamos, seja físico, seja psicológico, ele influi na nossa maneira de ver tudo na nossa vida. Então, realmente não existe uma verdade completa, não existia nem daquele fato, né? Existia uma pessoa que tinha a visão absoluta daquilo. Isso é interessante também pensar pela narrativa que ela constrói, de que nós, como leitores, com o nosso olhar também vamos ver subjetivamente o que vai acontecendo com cada um daqueles personagens. E o nosso ponto de vista é um, o de ponto de vista de outros leitores será outro. Porque nós, com as nossas subjetividades, com as nossas vivências e histórias, vamos olhar aquilo de alguma maneira. Então, eu acho muito interessante pensar nisso. E ao pipocar aí de um para o outro, aos poucos, ela vai afunilando essas vozes que a gente acompanha com mais intensidade. E para mim, ela vai fazendo assim, para um encontro, mas não é encontro, porque eles não se encontram, mas para a gente traçar linhas paralelas, né, das vidas desses dois personagens que, como eu falei, são duplos, né, que são o Sétimos e a Clarissa. Né? Então a gente vai fazendo como se fosse um contorno para poder chegar e atravessar para esse momento final da narrativa dela, que é para Clarissa a festa, para os Sétimos a sua morte. E é engraçado pensar nesses dois opostos que acontecem, né? A festa sendo algo assim muito para cima, né? Um momento de celebração, de comemoração da vida, um momento de alegria, um momento em que as pessoas estão neste encontro, um momento em que você deixa um pouco sua individualidade de lado e vive algo mais, né, coletivo. E para os Sétimos, que é o momento da sua morte, que é um momento assim mais solitário possível. E como eles se encontram só por meio da morte dos Sétimos, né, que a Clarissa ouve alguém comentando na festa, e quando ela ouve esse comentário, ela fica assim, nossa, não, tô falando de morte na minha festa. Tem aquele temor da festa morrer, né, ao mesmo tempo, assim, né, de que aquilo mate a festa dela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante pensar, assim, de que a morte, ela está nos cercando e ela existe e ela está pulsante na nossa vida, independentemente do momento em que a gente vive, independente de quem somos, né, e do que vivemos naquele dia, a morte, ela nos beira. É uma questão que não há como fugir, é um fantasma de todos. E eu acho que para Virginia Woolf era esse, né, fantasma pelos seus problemas e porque também como artista eu acho que é muito difícil não pensar na morte, né? Porque a morte é um tema humano, então como artista a gente vive muito com ela também, né? Então eu acho interessante isso, assim, nessa finalização, as personagens estão vivendo momentos completamente opostos, mas ao mesmo tempo elas estão num momento de encontro, né, entre elas. E a Clarissa, depois que ela ouve, né, essa notícia, ela vai lá pro quarto dela, ela sobe um pouco, sai da festa e fica sozinha. E é o primeiro momento dela sozinha. Outras personagens, a filha dela, a Kilma, Peter Walsh, que é um amigo dela que estava na Índia e volta, um antigo namorado, ele também tem os seus momentos sozinhos. Todos eles tiveram, menos Clarissa, embora ela estivesse o tempo todo sozinha. Tipo, né, é engraçado esses paradoxos, mas enfim. Fisicamente sozinha, ela está só neste momento, ela vai pro quarto, ela chega à janela. E aí, a gente pode sentir, assim, e aí?
o que ela vai fazer agora, qual vai ser, né, a atitude que ela vai tomar diante aquela janela, diante a notícia de que um homem se matou. E ela fica pensando que aquilo é uma coragem dele e que ela queria ter aquela coragem. Então a gente às vezes fica assim, será que ela tá pensando em se matar? Mas ela está apenas olhando uma vizinha que está sozinha e ela pensa, né, como aquela vizinha não se incomoda de estar sozinha naquele momento, de como ela tá inteira. Então eu acho que é muito essa questão da individualidade, né, e pensando assim nessa, que eu sempre falo por aqui, que eu gosto muito de pensar, né, de como esse eu e o outro é importante, né, na nossa vida, para nossa, eu acho que até para individualidade precisa ter alteridade, precisa ter as oposições, né, de outras pessoas, do diferente, e aquela vizinha, naquele momento, também servindo como um espelho oposto, né, de Clarissa, e aí ela fecha a janela e volta para a festa. E a última frase do livro, aí já é na narrativa, né, na cabeça do Peter, né, esse amigo dela, quando ele a vê e pensa que, bom, ela está aqui, né? Mas ela está aqui. Mais ou menos isso. Vou deixar a frase escrita aqui para vocês. Ela está aqui é algo que, assim, é muito aberto para começar, né? Então, o que acontece depois a gente não sabe. É um final totalmente aberto. Mas essa possibilidade, essa potência que a gente tem de, enquanto estamos aqui vivos, né, presentes, de sermos tudo, assim, de vivermos tudo, de podermos trocar, né, experiências diversas, enfim, a possibilidade de vida, de histórias, assim, que são infinitas, né? E, assim, eu gosto muito de finais abertos, principalmente porque eu não acho que o escritor não subestima o leitor e dá a possibilidade de ele pensar, né, o seu final, ou pensar que realmente não existem finais até que a pessoa morra, o personagem morra, ou não, porque daí vem o Brás Cubas, né, e mostra pra gente que, enfim, a gente pode acompanhar histórias depois disso, mas enfim, a gente não sabe exatamente o que acontecerá com a Clarissa e com todas aquelas pessoas que passaram pela festa e estão indo embora. Aquilo é o final de um dia apenas, né, e pra mim isso é uma coisa muito interessante na literatura. E às vezes a gente pensa, mas será que a Clarissa vai mudar? Será que ela vai deixar de dar festas? Pra mim não, mas enfim, eu acho que isso é muito, nem vou ficar comentando aqui porque é muito especulativo, é muito da imaginação nossa daquele momento que a gente tá lendo também, que pode mudar depois. Enfim, é uma experiência de leitura muito rica, gente. Eu, assim, fiquei muito feliz de poder conhecer. Claro que não tratei de tudo que é possível aqui nesse vídeo, né? Mas é mais ou menos isso que eu senti, as minhas impressões de leitura, que pra mim foi muito fluida, foi uma leitura realmente gostosa, porque é isso, assim, os fatos que ela vai narrando são fatos cotidianos, né? São fatos que nós podemos nos identificar, ou fatos que nós podemos entender, assim, muito bem o que acontece. O desafio mesmo é nós que nos abrirmos como leitores para o diferente, né, que é essa estrutura narrativa, para o modo como a Virginia Woolf escreve, e o desafio também de, como pessoas, talvez nos abrirmos para aquelas personagens, para aquelas pessoas fictícias, mas para suas vivências internas e tudo aquilo que a gente pode tentar absorver ou tentar entender, né, um pouco do que é que elas estão sentindo e o que elas podem representar e todas as possibilidades, né, que a gente pode, enfim, tirar de leituras. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande, até!